Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, Maria Luísa? Tipo, quando uma aumenta, a outra aumenta, ou como quando uma diminui, a outra diminui junto. Muito bem. O aumento de uma grandeza implica no aumento da outra na mesma proporção. Se uma ficar 2 vezes maior, a outra também vai ficar 2 vezes maior. Isso serve para diminuição também. Se uma grandeza cair pela metade de um lado, a outra também cairá pela metade, né? Se uma grandeza subir, ficar 3 vezes maior, a outra também vai ficar 3 vezes maior. Ou seja, elas se acompanham no crescimento e na queda. Por isso, são grandezas diretamente proporcionais. O contrário disso são as grandezas o quê, galera? Inversamente proporcionais, né? Em que o aumento de uma grandeza implica na diminuição da outra na mesma proporção, ou seja, com o mesmo fator. Se uma, por exemplo, dobrou, a outra vai cair pela metade. Me dê um exemplo de duas grandezas inversamente proporcionais aí, Luísa Pereira. Ai, não sei, Jéssica. Me dê um exemplo aí, João Pedro. Grandezas inversamente proporcionais, João Pedro. Inversamente proporcionais. Inversamente. Que quando uma cresce, faz a outra diminuir. Dá um branco, né? Dá um branco, né? Por exemplo, numa construção, quanto maior o número de trabalhadores, menor é o tempo. Boa sacada. Tempo e trabalhadores, né? Tá até aqui, né? Tem até uma colinha aqui, ó, trabalhadores e tempo, né? É verdade, quanto mais trabalhadores, menor o tempo, né? Se você dobrar a quantidade de trabalhadores, claro que você vai concluir o serviço na metade do tempo, né? Até usei o exemplo, sei lá, você está pintando a sua casa, aí você chama os seus amigos. Pô, enquanto antes você sozinho ia ter que pintar a parede, pintar outra parede, pintar o teto, pintar... Pô, enquanto você chama outros amigos, enquanto um pinta uma parede, outro pinta o teto, outro pinta outra parede, vocês vão terminar muito mais rápido. Me dê outro exemplo de duas grandezas inversamente proporcionais, Clarinha. Não estou te ouvindo, Clara. Clara está com o microfone ruim. João Carlos, me dá um outro exemplo, João Carlos. Pensa aí. E grandezas inversamente proporcionais, certo? Certo. Um exemplo que a gente trabalhou algumas vezes no ano passado e esse ano. A velocidade de um veículo com o tempo de deslocamento para um local. Arrasou, cara. Eu até usei como exemplo naquele dia te zoando, né? Que a gente ia lá no teu barraco, lá na tua casa, né? Velocidade e tempo. É verdade. Quando eu fui no dobro da velocidade, eu levei a metade do tempo. Quando você dobra uma grandeza, a outra cai pela metade. Beleza. Isso tudo eu já expliquei a vocês. Nós estamos fazendo as regras de 3 simples, né? Que basta você colocar lá as grandezas. Por exemplo, eu falei lá dos bombons, mercadorias e... Vou botar de uma forma mais genérica, né? Mercadoria e preço. Mercadoria e preço, né? Eu falei, 3 bombons é R$2. Se você levar 30, é X. Se você observou que quanto mais mercadorias você levar, maior será o preço a ser pago. Isso é GDP, grandezas diretamente proporcionais, e basta a gente multiplicar cruzado. Né, galera? Né? No outro caso, quando nós falamos lá sobre velocidade e tempo, falamos o exemplo lá do João Carlos, se eu ia a 50 quilômetros por hora, eu levava 2 horas, mas se eu ia no dobro da velocidade, eu ia levar a metade do tempo. Aí, repara que o aumento da velocidade implica na diminuição do tempo. Grandezas inversamente proporcionais, G e P.
E aí eu expliquei a vocês que, nesse caso, antes de multiplicar cruzado, você teria que inverter um desses carinhas, uma dessas fraçõezinhas, de forma que todas ficassem com as setinhas apontando no mesmo sentido. Não expliquei isso aqui? Aí tu ia armar lá, 50 está para 100, assim como... Ah lá, vou jogar o X para cima e o 2 para baixo. Pronto, a setinha que estava para baixo agora ficou para cima. O outro também tinha setinha para cima. Pronto, quando está todo mundo com a setinha para o mesmo lugar, aí sim você podia multiplicar cruzado. Beleza, galera? Recapitulando, isso tudo foi recapitulação, né? Mas isso é para o estudo da regra de 3 simples. A regra de 3 simples vão ter sempre só duas coluninhas sendo comparadas. Duas coluninhas, duas grandezas. Só que existem situações em que o problema explora mais que duas grandezas. Aí é onde a gente vai entrar hoje, na regra de 3 composta. Vamos dar uma olhada numa regra de 3 composta aqui? Por exemplo, aí, ó, esse exemplo aqui. 15 trabalhadores, olhem junto comigo, cavam uma valeta de 180 metros em 5 horas. Aí olha como é que a gente vai resolver. Colocamos uma coluna de trabalhadores, uma coluna de comprimento, normal, igual a gente fazia, e uma coluna de tempo. Só tem uma coluninha a mais. E vou lá no texto e vou colocando na minha tabelinha. 15 trabalhadores. É bom você ir fazendo aí do seu caderno também. Exemplo 3 da apostila. Faz comigo. Cavam 180 metros em 5 horas. Coloquei lá. Ponto. Continua a leitura. Se essa obra contar com 18 trabalhadores, aí embaixo dos trabalhadores eu vou lá e boto 18. E tiver um prazo de conclusão de 8 horas, aí eu vou lá no tempo e boto 8. Quantos metros? Então é X no lugar do metros. Olha lá o X no lugar do metro. Pronto, armei. Agora presta bastante atenção, galera, porque agora tem um lance importante aqui, né? Você foi lá e botou uma coluna T de trabalhadores, C de comprimento e H de hora, por exemplo. 15 trabalhadores cavam 180 em 5 horas. 18 trabalhadores cavarão quanto em 8 horas? Agora, galera, você vai ter que analisar quais grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, sempre comparando com a coluna que tem o X. Quem é a coluna que tem o X? É essa aqui, né? A do comprimento, né? Então, você vai comparar 2 a 2, comprimento com trabalhadores e depois comprimento com horas. Combinado? Sacou? Então, vamos lá. Comprimento com trabalhadores. Gente, se vai aumentar o número de trabalhadores, botei seta para cima. Vocês acham que mais gente trabalhando consegue cavar um comprimento maior ou menor? Mariana Alves, aumentando os trabalhadores, o comprimento da valeta aumenta ou diminui, na sua opinião? Aumenta. Aumenta, né? Logo, trabalhadores e comprimento são GDP, grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. Pronto, já comparei a coluna do X com a coluna dos trabalhadores, agora eu vou comparar a coluna do X de novo com a das horas. E o que você acha, Clarinha? Se você vai aumentar o número de trabalhadores, você acha que o tempo de serviço vai aumentar ou vai diminuir? Alô? Tá Oi? escutando? Na verdade, eu chamei escutando? Clara Valverde. Clara Valverde. Ah, tá. Ah, tá. É que você falou Clarinha, Foi achei mal, que galera. era Esqueci. outra. 2 Claras, 3 Marianas, 5 Marias, 4 João. É muito João e Maria. Clara Valverde. Eu tenho que chamar assim, né? Se eu falar Clarinha, as duas respondem. Clara Valverde. O que você acha que se você vai cavar mais metros de valeta, você vai gastar mais horas ou menos horas? Mais horas. Mais horas, né? Realmente. Quanto maior o tamanho da vala que você tem para cavar,
mais horas você vai gastar. Maravilha! Então, isso também é grandeza diretamente proporcional, né? Também é diretamente proporcional. Então, eu vou precisar inverter alguma fração aí, galera? Não, né? Tranquilo. Beleza. Aí, agora a gente vai partir para a resolução. Presta bastante atenção aqui. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai colocar a coluna que tem o x, a fraçãozinha que está aqui, que tem o x, vai ficar sozinha de um lado com sinal de igual. Olha lá, 180 está para x, assim como as outras duas fraçõezinhas vão entrar depois do sinal de igual, se multiplicando. 15 sobre 18 vezes 5 sobre 8. Combinado? Todas já estavam com setinha para cima, todas grandezas diretamente proporcionais, então eu não precisei inverter nenhuma delas, e agora é só resolver, né? Aqui você vai poder multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, pois numa fração, né? A gente pode fazer isso, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Claro que você pode dividir a fração de cima pelo de baixo, por exemplo, aqui ambos por 3, ó. Você pode simplificar as frações, não pode? 15 dividido por 3 dá 5 em cima. 18 dividido por 3 dá 6 embaixo. Olha que bonito. E aí vai resolver 5 vezes 5, 25. 6 vezes 8, 48. Vai ficar aqui 180 está para x, assim como 25 está para 48. Agora é só multiplicar cruzado, porém, antes de multiplicar cruzado, você pode simplificar o de cima com o de cima. Lembra que a gente combinou isso? Que numa igualdade de frações a gente pode simplificar, né? Ambos aqui terminam em 0 ou 5, então claro que a gente pode simplificar por quem? Por 5 dos dois lados, né? 25 por 5 dá 5, e 180 por 5 dá 3 de 5, 15, para 18, 36, né? Pronto, multiplicamos cruzado, vai ficar aqui 5x é igual a 36 vezes 48, e x, então, será igual a 36 vezes 48 sobre 5, que eu não vou nem terminar essa conta para não perder tempo. O resultado final vai estar aqui. 345,6 metros. Falou, galera? A resolução do exercício também simplificou, igual a mim. Olha lá como ficou 5x igual a 36 vezes 48. Olha lá, que vai dar 1.728 sobre 5. Beleza, galera? Sacaram essa? Sacaram como se faz a regra de 3 composta? João dos Santos, foi, meu camarada? Foi? Foi? Então, meus queridos, eu quero que todos tentem fazer agora esse exemplo 4. Vamos lá. Se 30 meninas recolhem 720 caixas de morangos em 8 horas, quantas meninas serão necessárias para recolher 1.080 caixas em 6 horas? Vamos lá. 5 minutinhos para fazer. Vamos. Então, 30 meninas recolhem 720 caixas de morangos trabalhando durante 8 horas. Então, H de hora, eu boto 8. Pronto, aí estão 3 grandezas relacionadas. Quantas meninas, X, serão necessárias para recolher 1.080 caixas em 6 horas? Vamos lá, galera. Vamos lá. Então, você já sabe que essa é uma regra de 3 composta, que a grandeza que tem x vai ficar sozinha com sinal de igual e que as outras duas fraçõezinhas vão ficar se multiplicando. Porém, antes disso, você vai ter que analisar em relação a essa coluna do x, se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos lá? Podem me ajudar nessa? Meninas e caixas. O que vocês acham? Que quanto mais meninas estiverem trabalhando lá no campo, puxando os moranguinhos dos pezinhos, você vai conseguir recolher mais caixas ou menos caixas, se tiver mais meninas?
Eu acho que mais caixas. Mais caixas, né? Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais, meninas em relação a caixas. Beleza? Tá bom. Agora eu vou voltar a comparar as meninas, porque o X está aqui nas meninas, com as horas. Espera aí, se você tiver mais meninas ajudando no trabalho, vocês acham que o tempo de trabalho será maior ou menor? Menor. Menor, né? Muito bem, Mariana Oliveira. Logo, entre as meninas e as horas já são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. O aumento de meninas implica na diminuição das horas de trabalho. Aí, galera, atenção, você vai ter que pegar essa grandeza que está com a setinha aqui, contrária às outras, e inverter essa fração, com o intuito de deixar todas as setinhas apontando para o mesmo lugar. Então, vai ficar assim no final. 30 sobre x, que já estava com setinha para cima, igual a 720 sobre 1080, que já estava com setinha para cima, e agora eu inverto, que era 8 sextos, vai virar 6 oitavos. Então, vezes 6 oitavos. E agora esse camarada também está com a setinha para cima. Maravilha, agora é só resolver. Né? Eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo, que na verdade você sabe, eu estou dividindo por 10 em cima e embaixo, né? Eu posso cortar 6 por 8, ambos por 2, se eu simplificar ambos por 2, ó, vai dar 3 em cima e 4 embaixo. Ó. Eu posso cortar 4 com 72. Ué, pode cortar cruzado? Posso, porque aqui é uma multiplicação. Então, na verdade, eu estou só cortando de cima com de baixo. 4 dividido por 4 dá 1, e 72 dividido por 4 dá 19? 18? E 18. né? Ou 18. Posso dividir em cima e embaixo por 9? Como eu sei que um número é divisível por 9? Critérios de divisibilidade. Maria Eduarda, como eu sei que um número é divisível por 9? Eu não lembro, mas eu acho que é a soma divisível. Sim, igual do 3. Quando a soma dos algarismos dos carinhas der um número que está na tabuada do 9, o numerão também é. Então, 18. 1 mais 8 dá 9. 108. 1 mais 0 mais 8 dá 9. Então, eu posso simplificar por 9 em cima e embaixo. Se eu dividir por 9, 18 por 9 dá 2. E 108 por 9 dá 12. Pô, ficou melhor, né? Ficou assim, ó. 30 sobre x igual a 2 vezes 3, que é 6, sobre, embaixo, 12 vezes 1, que é 12. E ainda dá para simplificar mais, né? Tipo assim, por 6 em cima e embaixo, que tal? Molinho, fica na cara do gol, né? Dá 1 em cima e 2 embaixo. Pronto, agora é só multiplicar cruzado. 1 vezes x é x, igual a 2 vezes 30 é 60. Ou seja, serão necessárias 60 meninas para recolher essas 1080 caixas em 6 horas. Faz sentido eu chegar nesse resultado? Deu o dobro de meninas, né? Tu vai ter que chamar mais gente. Caramba, vem o dobro para... Pô, faz sentido sim. Olha, você tem que recolher bem mais caixas em bem menos tempo. Imagina, você tem uma tarefa que de repente aumenta muito na última hora e que você tem menos tempo ainda para fazer. O que você vai fazer? Chamar um monte de gente para te ajudar, é ou não é? Não faz sentido, galera? Tá? Depois de terminar a questão, dá uma conferida, tá? Ó, se você não gosta de fazer simplificando, tranquilo, você pode fazer no braço também, no peito e na raça. Vai chegar no mesmo resultado. Olha lá aqui, ó, o livro mostrou também o nosso livro, ó. Chegamos no mesmo resultado. Conseguiram achar isso aí também? Alguém tem alguma dúvida, alguma dificuldade aí? Não? Pode perguntar, tá? Pode perguntar, galera. João dos Santos, compreendeu, João? Tá com a mão pro alto, não? A única dificuldade que eu tenho, assim, é de interpretar se tá aumentando ou diminuindo.
Tranquilo, Maria Eduarda.